Anote aí, a natureza e a ordem dos anjos. A natureza e a ordem dos anjos. Antes disso, eu quero que você leia uma passagem que aparentemente não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu vou te explicar o porquê que eu estou lendo ela. Eu vou ler para você, não precisa ler, ok? Mas anote aí e leia depois, e anote direito para você entender isso aí. Deixe-me dar uma definição para você sobre carnalidade. O que é uma pessoa carnal? Anote aí, se você for abrir, querido, você vai perder tempo e você tem que anotar. Você tem que se acostumar com a seguinte ideia: você tem que ouvir em casa o que foi ministrado aqui. Irmão, você tem noção de que eu me ouço? Eu me ouço porque vira e volta, irmão, eu falo, gente, eu falei isso mesmo. E eu falo, meu Deus, que revelação. Sabe, eu não entendo alguns de vocês, para não dizer a maioria, para não julgar, mas é incrível, você vem para cá e sequer ouviu a palavra de domingo, que eu falei sobre a Trindade. Vou nem perguntar quem ouviu. É interessante porque se alguém parar e te perguntar por que você crê na Trindade, você não sabe explicar. Agora, você acha o seguinte, que você não tem que saber explicar porque você não é obreiro. Espera aí, querido. 1 Pedro 3,15, estais sempre preparados para responder com mansidão sobre a esperança que há em você. É uma obrigação de todo crente saber ter preparado na ponta da língua a resposta para cada pergunta do por que você crê nisso. 1 Pedro 3,15, lê depois em casa. Pense nisso comigo, fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu sempre vou repetir isso até você entender. Até você entender. Tudo que acontece na nossa vida é pela fé. Agora, fé é conhecer a palavra de Deus. Quanto maior a tua fé, mais conhecimento você tem da palavra de Deus. Agora, eu garanto para você que esse conhecimento da palavra de Deus não é o acadêmico, porque as pessoas que eu mais conheço, que menos operam no ramo da fé, são teólogos. E eu falo isso sem ter medo de contrariar você. As pessoas que eu mais conheço, me revolto, da ânsia em mim, são teólogos. Por quê? Porque eles têm a informação, mas não têm a revelação. Eles não têm uma vida andando no Espírito. E é interessante como às vezes eu digo a mesma coisa que alguém disse, mas para você causar mais efeito, porque você tem que viver aquilo que você fala. Agora, entenda isso. Antes de falar sobre anjos, vamos falar um pouquinho sobre carnalidade. Hebreus 12, verso 15, verso 16, eu vou ler para você. E de ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Vamos lá, só para ver se está acordado. Esaú é irmão de quem? Ok, Jacó. Tem gente que demorou para responder, mas eu espero que você fique mais ligado. Em Hebreus você tem a definição bíblica do que é carnalidade. Anote isso, carnalidade é viver como se não houvesse amanhã. Simplesmente isso. Carnalidade é você viver como se não houvesse amanhã. Uma pessoa carnal toma atos hoje, não pensando que haverá consequência para amanhã. O que carnalidade é? Repita para mim. Uma pessoa carnal, ela ouve o apelo na igreja, não aceita Jesus, porque ela pensa que não vai ter consequência amanhã. Uma pessoa carnal faz como Esaú, ela vende a primogenitura, se esquecendo que amanhã ele ia chorar depois. Pense nisso comigo. Se você não entender isso, você não vai entender mais nada que eu vou falar. Carnalidade simplesmente é você viver como se está lá em cima, está no andar de cima. Como se, o Uber agradece, como se não houvesse amanhã, ok? Por que é difícil a gente entender sobre anjos e demônios? Pelo menos para algumas pessoas na igreja.
Porque algumas pessoas na igreja não entendem que uma das razões principais pela qual Deus criou anjos é para que você tivesse paz concernente sobre o teu amanhã. Vou repetir. Uma das razões principais pela qual Deus criou anjos, é para que você tivesse paz concernente ao seu amanhã. Não ser uma pessoa carnal, vivendo hoje, pensando que hoje é só hoje, e fazer como os gregos, vamos beber, comer hoje, porque não sabemos se vamos viver amanhã. Então, que carnalidade é? Viver hoje como se não houvesse amanhã. Anote isso. Pessoas que vivem hoje como se não houvessem amanhã, não acreditam nas coisas invisíveis. Uma pessoa carnal, ela não acredita nas coisas invisíveis. Por que eu falo que a igreja está cheia de pastores carnais? Porque a maioria das pessoas que eu conheço dentro da igreja hoje, que estão em alta posição, eu falo isso com tranquilidade, porque eu mantenho distância deles, sento na mesa com eles, converso com eles, sou membro do mesmo ministério do que eles, mas eu não me relaciono com eles. Alguns são parentes meus. Eu não tenho dificuldade de falar. Eles não são espirituais o suficiente para entender que existe uma... Eles até creem na informação, eles têm a audácia de pregar a informação, mas eles não vivem a veracidade da revelação. Eles não trabalham dia após dia pensando que o anjo vai cumprir a parte dele. Eu tenho um parente meu que... eu tenho que falar, não olhe para mim com essa cara que eu tenho que falar. Sabe, você tem que estar dentro da tua casa. Eu tenho dificuldade com coisa que tem marca. Ele gosta de uma marca chamada de calça jeans, True Religion, religião verdadeira. O símbolo dessa calça jeans é um Buda. Você acha que eu não tenho senso espiritual? E será que você tem um senso espiritual? Como é que você vai comprar uma calça que o símbolo dela é Buda e vai pôr no teu corpo? Não, mas ela não passou, você não sabe a mão de quem fez. Mas a imagem remete a um pensamento que mata a ideia do cristianismo. Olha bem para mim. Olha bem para mim, porque eu quero que você leve isso a sério. Mais do que nunca a igreja sofre o excesso de pastores carnais que vivem hoje como se não houvesse amanhã. Eles vivem sem entender que vai ter consequência no mundo espiritual, para bem ou para mal, os atos que eles fazem hoje. Eles não levam a sério a questão de demônios. Eu não oro tanto por libertação de demônios, mas eu prego e ensino sobre isso. Deveria orar mais, de fato, Deus tem meditado mais sobre isso. Mas eu levo isso muito a sério, porque é complicado você começar a falar de anjo e não entrar no assunto de demônios. E é complicado eu continuar aqui falando com alguém que não é espiritual. Você é crente, mas você matou o Espírito Santo. Você apagou ele, você apagou a chama dele. Você não tem senso de que coisas como imagens, palavras e atos envolvem muito o mundo espiritual. Talvez algumas perguntas perguntam, mas por que o senhor não é tão próximo de algumas pessoas? Irmão, se eu ficasse próximo de algumas pessoas, eu estaria espiritualmente sufocado. Eu não sou a pessoa mais crente, mas eu procuro ser pelo menos o mais crente. Eu acho engraçado uma frase que eu ouço a gente da minha família dizer o seguinte, gente da minha casa dizendo, gente que eu conheço, eu não sou o melhor dos crentes, mas também não preciso ser. Meu irmão, você tem que ser o melhor dos crentes, porque o nosso objetivo é alcançar a estatura de Jesus. Desculpa, irmão, mas é que eu tenho que falar, porque eu acho repugnante. Eu tenho autorização de Deus para falar isso aqui. Não me julgue, eu tenho autorização de Deus. Mas eu acho repugnante alguém que senta no altar e fala uma coisa e não tem a sensibilidade espiritual sobre anjos e demônios. Por isso que eu amo meu pastor, nosso bispo. Vira e volta, ele fala, filho, eu não vou te falar isso, porque se eu falar, um demônio vai ouvir. E se eu falar agora, estragou o plano. Eu acho fantástico. Minha mãe é uma das pessoas mais sensíveis espiritualmente que eu conheço.
Uma pessoa carnal, ela vive hoje como se não houvesse o amanhã. Baseado nisso, Esaú, ele vendeu a primogenitura não pensando em amanhã. Você entende isso aqui? Diga amém. Olha bem para mim, pensando nisso, uma pessoa carnal, uma pessoa que não acredita que o mundo invisível, ele é mais real do que o visível. 2 Coríntios 3, verso 18, o último verso diz isso, lê em casa depois. As coisas visíveis são passageiras, mas as invisíveis são as eternas, ou seja, o que a gente não vê é mais real do que o que a gente vê. Por exemplo, oxigênio, você não vê ele, mas ele é mais real do que você pensa, porque o oxigênio fez você estar vivo até aqui. E você não entende que anjos e demônios são um assunto mais real do que você pensa. Eles estão aqui agora, porque se você acha que o demônio ficou lá fora, você esquece que às vezes um demônio é manifestado aqui dentro. Alguns de vocês estão sentados do lado de um às vezes. Outros, todo domingo tem que almoçar na casa de um, a sogra. Mas não vou falar disso, porque eu não quero que você olhe para a tua esposa ou para o teu marido agora e... Mas pense nisso comigo. Pense nisso. Olhe para mim. Feche os teus olhos por 30 segundos. Responda para mim essa palavra. Essa pergunta que eu te faço. Você tem noção o suficiente de que o mundo invisível é real? Responda para você mesmo. Se você tem, por que você está perdendo sono? De olhos fechados, eu quero que você faça uma avaliação. Se você acredita, de fato, na obra de anjos e demônios, por que você está estressado querendo saber de onde vai vir o dinheiro? Na verdade, o que eu quero que você veja é que você não acredita o tanto quanto deveria, mas é o meu dever, pela ajuda do Espírito Santo, tentar fazer você sair daqui mais consciente de que o invisível é mais real do que você vê. Porque se você entende que o invisível é real, você nunca mais tem dificuldade para dormir. Vou repetir porque você não entendeu. Se você entende que tem anjos trabalhando a teu favor, você não tem dificuldade de dormir, porque você sabe, Deus dará ordem para eles, para de madrugada trabalhar, e quando você acordar, já a resposta vai estar entregue. Quem já ouviu falar da sigla? Quem já ouviu? OVNI, objeto voador não identificado. Tem gente que pergunta, existe, não existe? O mundo gosta da ideia de OVNIs. Eu estou falando sério, não estou brincando. É interessante, é engraçado, mas isso aqui é sério. Anualmente a indústria cinematográfica gasta milhões para fazer o quê? Filmes de OVNIs. Lembra do filme Independence Day? Aquele filme, quando lançou, foi um sucesso. Porque todo mundo gosta da ideia de que existe uma vida superior, mais forte, mais poderosa. O problema é que a maioria acha que isso é mentira, quando na verdade, biblicamente, isso é fato. Eles se chamam anjos. Se você quer saber o que é anjo, anjo é um OVNI, é um objeto voador não identificado pelo homem. O homem não acredita que existe um ser que pode sair do céu para cá em questão de fração de 0,00 tantos segundos, e ele pode trazer para você uma resposta tal rápido, tal como qualquer alienígena desses filmes com velocidade. Isso parece engraçado, mas isso é sério. Isso é sério. Porque, presta atenção nisso aqui. Quando eu falei com você da existência de Deus, primeira mensagem, você vai lembrar disso, eu falei um ponto interessante. O fato de você permitir, o fato de você pensar que existe alguém supremo, perfeito e maior, quer dizer que existe, porque você tem a capacidade de pensar que existe, que ele existe. Ou seja, se você pode pensar e imaginar que existe, ele existe, porque ele te deu a capacidade de pensar e imaginar. Por que eu estou falando de OVNI? Só para você pensar uma coisa comigo. Tudo aquilo que o homem consegue pensar, ele consegue criar e existir. Até hoje, a humanidade gasta milhões em filmes de OVNIs, de vidas extraterrestres. Eles acham que são uma coisa verde, etc. Não. Uns têm asas, outros têm olhos atrás da cabeça, em volta da cabeça, debaixo das asas. Mas uma coisa é fato. O fato deles pensarem que pode existir uma forma de vida superior e mais poderosa é porque de fato existe. Eu pensei que você ia entender isso aqui, mas tudo bem.
Porque eles pensam que existe alguém que tem poder de, com uma movimentação só, matar milhares. Irmão, teve um que com uma virada só de espada matou 185 mil. E a gente pensa que é preciso vir uma nave espacial e explodir a Casa Branca e fazer tudo aquilo lá. Meu irmão, larga a mão de graça, meu irmão. Se o anjo de Deus fizer isso aqui, cai uma fileira, amor. Pausa para lembrar disso. Se você acha que isso não existe porque você nunca mais viu, fica aqui quando a gente for arrebatado. Você vai ver acontecer a mesma coisa. Fica aqui, se é que você vai viver. Vai que a gente não é arrebatado, né? Mas não tem problema. Mas eu acho interessante, tem gente que pensa que o Deus que fez aqueles sinais não faz mais. Meu irmão, fica aqui, quando a igreja for arrebatada, você vai ver Deus ressuscitando o morto, na frente de todas as câmeras, Muro das Lamentações lá, 2 homens que operaram no poder sobrenatural divino, depois de 3 dias ressuscitarem, todos os olhos verão. Você vai ver um dia todas as naves, todas as aeronaves vindo em direção a Jerusalém para atacar, e do nada, pum, pá, 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 elas vão explodir no ar e ninguém vai saber como. Deus protegendo Israel. Então, estou falando sério, se você não acredita nisso, pede para Deus te dar mais uns 100 anos de vida, 200, não sei, fica aqui embaixo. Aí quando você estiver aqui embaixo, vou estar lá de cima falando: ei, tá vendo, bobão, falei para você que tinha tudo isso aí. Eita, nós. Tudo bom. Ok. OVNIs é um mistério. De fato, eles existem. Todo cristão tem que crer em anjos. Irmão, presta atenção. Se você não crê em anjos, você não é crente. Porque Jesus acreditava neles. É simples. O que faz você ser crente? Não é a pessoa de Jesus? Se você não crê no que ele acreditava, como é que você pode ser crente? Sério? Irmão, Jesus era tão convencido de anjos, ele mesmo criou os anjos, que ele falou: qualquer um de vocês que fizerem mal a algum dos pequeninos aqui embaixo, ele usa naquele momento a figura de uma criança, mas ele fala que qualquer pessoa que fosse humilhada aqui embaixo, que fosse desprezada como eu e você, sempre tem alguém superior a gente que despreza a gente. Ele falou: quando vocês desprezam alguém aqui embaixo, vocês têm que vigiar, viu? Porque tem um anjo olhando e ele vai pegar você depois, viu? Então, eu preciso começar com isso aqui, irmão. Se você é crente, não acredita em anjos, você não é crente. Jesus acreditava neles, ele falou muito sobre eles, ele criou eles, ok? Tudo foi feito por ele, tudo foi criado por ele, sem ele nada foi feito se fez. Eu disse isso de uma forma bem clara domingo. Os 3 são criadores, o Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito é criador. O Pai tem fonte de vida, o Filho tem fonte de vida, o Espírito tem fonte de vida. Eles são co-iguais, co-eternos, e ainda assim cada um tem uma função diferente, apesar dos 3 fazerem a mesma coisa. Quando um trabalha, todos estão trabalhando. Mas isso aqui ficou para domingo, tá bom? Pensa nisso comigo. Se você de fato, eu vou ser bem sério com você, eu pensava que hoje eu teria condição de dar muito mais conteúdo para você, mas é tanta coisa para se falar que eu, hoje à tarde, falei: meu Deus, deixa eu parar aqui, domingo a gente continua, porque há tanto para se falar sobre o mundo angelical, sobre o mundo espiritual, que não daria tempo de falar tudo num dia só. Então domingo a gente continua. Pense nisso comigo. Se você... Por que na igreja quase não se fala mais sobre anjos? Quase. Na igreja eu falo no aspecto geral. Por uma questão: a maioria das pessoas fazem de anjos aquilo que eles não são, Deus. E aí fica aquele culto endeusado a anjo. Porém, elas vão para o outro extremo, tendo ataque de pânico. Olha para mim, irmão, se você entender bem sobre o mundo espiritual, essa foi a última semana que você teve ataque de pânico e foi para o hospital achando que estava tendo um infarto, e você não estava tendo nada, você estava tendo uma crise de pânico, irmão, com medo do amanhã, porque você é carnal, você não entende o mundo espiritual. Irmão, depois disso aqui eu devia ir embora. Irmão, vou falar aqui, irmão, vai fazer você parar de tomar calmante, remédio para dormir, porque eu vou lhe falar uma coisa: se você de fato entende o mundo espiritual, é impossível você não dormir igual um bebê. Estou falando sério, cara. E alguns de vocês estão me olhando como se eu estivesse falando mentira. É porque você dorme igual uma pedra, dopado de remédio, depois tem que tomar remédio para ficar acordado. Eu preciso te conscientizar isso aqui, porque quando a gente começa a falar de anjos e demônios, isso é sério. Quanto mais você entende eles, melhor você vive. Você não se preocupa com o que falam.
Você não se preocupa com o que faz. E, meu irmão, quando você sabe de anjos e demônios, você evita muito problema na tua vida. Diga isso para alguém do teu lado. Muito problema teria sido evitado se você conhecesse mais o mundo espiritual. Diga aí. Muito, muito, muito. A Bíblia é clara, entre o mundo humano e o terceiro céu, a morada de Deus. Paulo disse, conheço um homem que há 14 anos foi levado ao terceiro céu. Bom, vamos usar a lógica. Se existe um terceiro céu, a lógica diz que existe então um primeiro e um segundo. Qual é o primeiro céu? É aquele que nós vemos. Qual é o segundo céu? Onde estão as hostes e potestades, os principados das trevas, anjos e demônios. Perdão, anjos e espíritos dos anjos malignos, não demônios. Isso aí vai dar um trabalho depois, mas tudo bem. A gente chega lá. Anjos eleitos e anjos caídos. Ao mesmo tempo, os anjos eleitos, os que não caíram com Lúcifer, estão no terceiro céu. Entre o primeiro céu, nosso céu, e o terceiro céu, morada de Deus, existe o espaço sideral, onde os anjos moram, onde os anjos trabalham, e onde os anjos que caíram com Lúcifer estão lá até hoje. Você entende isso aqui? Diga amém. Amém. A gente tem que ter noção de que entre a gente orar aqui e Deus responder lá, há uma guerra travada no meio. E essa guerra é muito séria. E entre o que Deus manda lá e você receber aqui, há uma guerra ferrenha. Então a gente tem que saber sobre isso e levar isso a sério. Pense nisso comigo. É impossível você entender muito sobre o mundo espiritual e não ter paz para descansar. O que 2 Reis 6 fala? 2 Reis 6, lá está Eliseu, de boa, tomando chá gelado, sentado na varanda. Não está na Bíblia, pastor, na minha história estava, fica quieto. Ele está lá de boa. Aí o servo entra correndo e fala, meu senhor, o exército da Síria veio para cá, eles estão em volta da cidade, estão com carros, cavalos, complicou. Eliseu falou, calma, relaxa, senta aqui, toma uma limonada, respira, sabe, de boa na canoa, suave na nave, fica de boa, calma. Ele fala, Senhor, abre os olhos do moço. Quando Deus abriu a Bíblia, diz que ele olhou em volta dos dois, haviam carros e cavalos de fogo, mais numerosos do que o exército da Síria. Pense nisso comigo, irmão. Se você entendesse que pelo menos existem 2 anjos para cada um aqui dentro hoje, onde o senhor tira isso, pastor? Salmo 91, ele dará ordem aos seus anjos quer dizer que é mais do que um, pelo menos 2. Irmão, cada um aqui tem pelo menos aqui dentro, agora, sem você ver, tem pelo menos 2 anjos para cada um aqui dentro. Por que esse glória você não consegue trazer para dentro de você, para fazer efeito você dormir melhor? Olha para alguém do teu lado e diga assim, irmão, você não tem noção do que está a teu favor, você não tem noção. Diga aí para alguém do teu lado, diga, irmão, você não tem noção do quanto Deus está cuidando de você, irmão. Me ajuda aí, irmão, põe a mão do lado de alguém, sacode essa pessoa, até ele acordar, diga assim, irmão, tem muita gente a teu favor, irmão, tem muita gente. São muitos. Há muito mais trabalhando a teu favor do que você. Anote isso que eu quero que você guarde. Anote esse princípio. Deus não abençoa a ignorância. Deus não abençoa a ignorância. Quer dizer que, porque você não sabe de algo, Deus não vai te abençoar enquanto você não souber. Essa declaração talvez é a mais importante que você já ouviu até hoje. Deus não abençoa a ignorância. Deixa eu te dar um exemplo para você entender sobre isso aqui. E esse exemplo é claro. Charles Spurgeon, grande pregador,
Ele conta a história de uma história verídica. Olha que interessante isso aqui. Charles Spurgeon, na Inglaterra, foi chamado por uma senhora de idade, uma velhinha, morrendo, doente, fraquinha, morando numa casa feita de madeira, um cômodo só, passando fome. E ele foi visitar ela e ele viu na parede um documento emoldurado. Ele pediu licença para levantar, para olhar, e ele perguntou para ela: o que é isso aqui? Ela falou: eu não sei ler. Eu só sei que esse documento foi o último presente que eu ganhei do meu antigo patrão, antes dele morrer, há 10 anos atrás. Eu trabalhei para ele por 50 anos. Ele me deu esse pedaço de papel e eu amava tanto ele, há 50 anos trabalhando. Eu guardei, mas eu não sei o que está escrito. O que estava escrito era o testamento dando para ela casa e dinheiro. E ela estava, isso é história, é fato. E ela estava morrendo de fome, e ela morreu pouco tempo depois. Charles Spurgeon ajudou ela a conquistar a herança do testamento. Só que eis a questão, ele percebeu, e ele escreveu isso, que o dinheiro não fez tão bem para ela quanto poderia ter feito se ela tivesse descoberto isso antes. O que isso quer dizer? Tem coisa que, se você tivesse descoberto antes, teria te feito muito melhor do que você está descobrindo agora. Tem poderes na Bíblia e privilégios que você não vive, porque Deus não abençoa a ignorância. Um deles é anjos. Porque você não quis nunca aprender muito sobre anjos, você passou por coisas desnecessárias. Eu vou te falar uma coisa: se você entendesse muito sobre anjos, alguém fala: não, pastor, mas Deus iria me abençoar mesmo se eu não soubesse. Peraí, o que Deus disse? Diga para o povo que eles erram e pecam porque não conhecem a palavra. Eu não abençoo ignorância. Eu não vou dar ordem para um anjo proteger alguém o tempo todo, se essa pessoa não acredita que eu criei anjos para isso. Irmão, olha bem, presta bem atenção para mim. Você não teria sido tão assaltado quanto foi, não teria sofrido tantos acidentes como sofreu, se você tivesse entendido muito sobre anjos. Porque se você entender sobre anjos, toda vez que você entrava no carro, você falava: Senhor, põe agora os teus anjos de volta nesse carro. De vez em quando você fazia como eu já fiz já algumas vezes: anjo, desce aqui e me ajuda, porque eu sou um pouco menor do que você, e ainda assim quando eu chegar no céu eu vou ser melhor do que você. Então peraí, deixa eu dar uma ordem: anjo, desce aqui e me ajuda aqui. Cuida do carro, estou com sono. Sabe, é difícil quando a gente começa a falar coisas assim, eu só vejo o olhinho regalando. Pense nisso, Deus não abençoa a ignorância. Se você entende muito sobre o mundo espiritual, você desfruta mais sobre ele. Diga bem forte comigo: privilégios. Diga de novo: privilégios. Tem muitos privilégios da palavra que Deus deu para os santos que você não desfruta porque você ainda não conhece a palavra. Por isso que você está aprendendo. Eu repito, muito assalto teria sido evitado, muita crise de pânico e de ansiedade teria sido evitada se você entendesse que existe um mundo muito mais real do que o nosso, um mundo invisível, e você não pode ser carnal pensando que só existe o hoje e que não vai haver amanhã, ok? Há quase 300 menções de anjos na Bíblia. Anjos é uma coisa, é um assunto poderoso, há muito que se falar, mas eu vou te dar alguns pontos aqui para a gente terminar. Quero tentar terminar o mais breve possível. Preste atenção nisso. Se você não está gostando do que você vê no mundo físico, altere o que você está fazendo no espiritual. Esse é um princípio. Guarde isso, anote isso. Se eu não gosto do que eu vejo com os meus olhos, eu tenho que mudar o que eu faço no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é a matriz de todas as coisas. Eu vou lhe falar sinceramente, irmão, eu te provo biblicamente e já te provei que tem pessoas que estão sofrendo muito fisicamente porque elas não entendem do poder que existe nos anjos. E Deus não vai liberar um poder, é como essa senhora. Deus não vai te dar uma coisa que Ele já escreveu, você tem que ir pegar o que é teu por direito. Isso é sério. Quando você entende do mundo espiritual, é impossível você não alterar o resultado do físico. Você não está gostando de como é que está a tua vida financeira? Muda o que você está fazendo no mundo espiritual. Você não está gostando do teu casamento? Como é que está? Muda a razão.
pela qual você está operando no mundo espiritual. Vem mais na igreja, vai mais nos cultos. É uma equação simples. Quanto mais você come da parte de Deus, melhor você recebe da parte de Deus. É por isso que eu acho interessante, tem gente que tem que esperar a vida passar a perna nele. Eles não estão aqui, mas eles vão assistir. Até eu falar, volta a frequentar culto de ensino. Porque ir uma vez por semana na igreja não está resolvendo teu problema, cara. Quem sabe duas, você comendo melhor. Porque se você altera o que você faz no mundo espiritual, você altera o que você recebe no físico. Mas deixa eu continuar, porque eu preciso adiantar isso aqui o mais rápido possível. Diga bem alto aí, anjos. Mais alto, diga anjos. Anote aí, qual a natureza dos anjos? Primeiro, qual que é a natureza dos anjos? Vamos falar só um pouquinho da natureza dos anjos. O que eles são? Primeiro, anjos são criaturas, ou seja, eles não são criadores. Anjos não podem criar. Eles são criaturas, eles foram criados. Criados por quem? Por Deus, por Jesus, por Cristo. Cristo é o verbo. Pare para pensar nisso. Os mormons, vou repetir bem alto, os mormons, eles dizem que Jesus é irmão de Lúcifer. Irmão, como é que você pode ser irmão de quem você criou? A Bíblia dele diz o que a nossa diz, tudo foi feito por ele. Anote alguns textos para você ler em casa. Salmo 148, verso 2 e 5. Salmo 148, verso 2 e 5. Jó 38, verso 7. Anjos são criaturas. Irmão, como é que Lúcifer... É isso que eu falo, irmão. É uma questão de você ler a palavra, é simples. Sabe? E eu já vi gente que saiu da Assembleia de Deus para virar mormon. Pelo amor de Deus, irmão. Meu pai, me ajuda, me dá graça agora. Qual que é a razão objetiva pela qual Deus odeia a idolatria? Porque a idolatria é uma ofensa para Deus. Porque quando você cria uma imagem de uma coisa, tudo que é imagem foi criado, madeira foi criado. Aí você pega e esculpe uma madeira e faz um santo. Detalhe, o santo também foi criado. Deus se sente humilhado quando você faz isso. Porque você está dizendo que Deus é menor do que o que Ele criou. Sério, o pecado da idolatria, em essência, é um pecado de ofensa. Deus se ofende quando você idolatra algo. Pega lá o santinho e coloca lá. Lembra, irmão? Engraçado, né? Você aceitou Jesus e aí você ainda continua com o santo expedito lá. Tudo bem, irmão, mas alguns de vocês demorou para largar o santo do chaveiro. Você demorou para largar. E aí quando o carro, você sabe, né? Você ia pisar no freio, estava bem em cima, você colocava a mão. Ai, meu santo, meu, sei lá, né? Alguns de vocês ainda oravam para o São Longuinho. São Longuinho, se eu achar, eu dou 3 pulinhos. Olha para mim com essa cara, irmão, e fala a verdade. Se você nunca viu um crente, não viu, irmão, senta que você vai ver um dia. Você vê de tudo quanto é coisa, irmão. Vem, mas não... que meu Jesus. Sério. Eu tinha uma irmã que trabalhava em casa. Ela era da Universal quando as coisas estavam mal, e quando estava bem era para Católica. Ela para Católica. Então de vez em quando eu pegava ela lá em casa. Seu Longuinho, se eu achar a carteira do seu Samuel, eu dou 3 pulinhos. Aí depois, outro dia, eu vi ela lendo o livro do Bispo Edir Macedo. Eu falava, que demônio tem nessa pessoa, gente? Uma hora... Dona Neide, não sei onde é que está, deve estar viva. Espero que tenha se endireitado. Você conheceu a Dona Neide? Meu Jesus. Então, anjos são criaturas. Ponto importante para você pensar. Anjos foram criados quando? Não sabemos, mas uma coisa é fato. Eles assistiram à criação. Jó 38, verso 7. Ok? Irmão, pense nisso comigo. Por que Lúcifer foi demitido do trabalho? Por que ele perdeu o emprego? Por uma razão. Quando ele quis ser adorado, Deus falou, cara, não vai dar, porque só pode ser adorado quem é autoexistente e autossuficiente. Quem sempre existiu e nunca precisa de nada. Só eu posso ser adorado. Só Deus pode ser adorado. Então a gente não adora anjos, por isso que muita igreja parou de pregar sobre anjos, porque tem muita gente dentro da igreja idolatrando o anjo, orando para anjo. Irmão, você não ora para anjo, você ora para Deus mandar os anjos. E quando o anjo vem e te dá o livramento, você não agradece. Obrigado, meu anjinho da guarda. Você fala, obrigado, Senhor, por ter enviado. Irmão, vou lhe falar uma coisa. Quanto mais você entende sobre anjos, mais você se apaixona por Deus. Porque você vê o cuidado de Deus de pelo menos mandar 2 para ficar o dia todo
com você, irmão, e está lá você no quarto, com a tua esposa assistindo TV, e você acha que estão só os dois, e tem pelo menos mais, veja, irmão, tem gente que dirige mal pra caramba. Eu tenho certeza, irmão, que Deus não mandou 2 anjos para você. Alguns de vocês, quando acaba o culto, eu espero você chegar em casa para mim e depois, porque eu penso que todos foram com você, te acompanhando, e não sobrou umzinho para mim. Eles são numerosos, nós não sabemos quantos são. Uma coisa é fato, eles são bilhões, bilhões, bilhões e bilhões. A propósito, lembre isso, anjos têm vontade. Eu já ouvi muito pregador na Assembleia de Deus, de renome, dizer que não tem vontade. Se anjos não têm vontade, por que Lúcifer fez o que fez? Eles têm vontade, eles decidiram ser submissos, porque eles viram o que aconteceu com Apolion, lembra que ele está preso até hoje? Anjos têm vontade, é importante você saber disso. Então, a primeira característica da natureza de anjos: anjos são criados, ok? São criaturas. Colossenses 2, verso 18, depois você lê em casa. Claro, o único anjo que pode ser adorado, a gente sabe que é o que a Bíblia chama de o anjo do Senhor. Quem que é o anjo do Senhor? Cristo. Ele é Cristo pré-encarnado. Lembra Josué 5? Josué viu o anjo do Senhor, ele se prostrou, porque em todas as outras horas, quando alguém se prostrava e tentava adorar os anjos falavam, não, levanta. Agora, esse não, ele falou, aproveita e tira a sandália do pé. Por quê? Porque ele era digno de oração, de adoração. Ele era Cristo pré-encarnado. Então por que a gente não adora o anjo do Senhor? Simples, porque hoje a gente adora ele, conhecendo ele como Jesus Cristo. Acabou. Pelo amor de Deus, não chega semana que vem, o anjo do Senhor, eu te amo. O anjo do Senhor hoje tem nome, ele já se fez carne, ele está até hoje no céu, ele está lá no céu, em carne e osso, em corpo glorificado, ele é Jesus Cristo, ok? Então, esse é o único, mas anjos em si não são adorados, isso é óbvio, ok? Segundo, anjos são espíritos, porque eles são espíritos, eles não têm corpo, eles podem tomar a forma de um corpo, eles podem se fazer em forma de homem, mas eles não têm corpo. Se eles tivessem corpo, eles não poderiam viajar na velocidade que eles viajam, e está aqui. Se eles tivessem corpo, como é que então o anjo ia entrar na cadeia para livrar Pedro, que estava preso? Eles são espíritos, nós sabemos isso. Hebreus diz, Hebreus 1,14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, ok? Gênesis 19, leia depois, eles são espíritos. Salmo 104, verso 4. Pastor, eu posso ver anjos? Veja, anjos de fato, eles são espíritos, e porque são espíritos, são invisíveis. São invisíveis. Você não pode ver anjos, mas se o anjo quiser, se Deus quiser que você veja ele para benefício próprio, você vê. Quer ver só que interessante? Quem aqui já viu um anjo? Ou você pensa, tem certeza que foi um anjo? Se você nunca viu, irmão, fique em paz. Isso não te faz pior do que ninguém, nem melhor, também nem te faz melhor. Deixa eu compartilhar 2 experiências que eu tive interessantes. Primeira experiência, 4 anos. Cientificamente, a criança não lembra nada de 3 anos para trás, somente 4 para frente. Isso é interessante. Levei meus filhos agora para viajar, eles não se lembravam nada do que eles fizeram 1 ano e meio atrás. Porque aos 3, a memória reseta, é tudo novo. Nós morávamos numa chácara em Valinhos, até hoje tem. Eu no banco de trás, minha mãe dirigindo, meu pai descansando, o carro bateu. Aliás, 2 bandidos vieram no carro, perseguiram, minha mãe tentou fugir, bateu numa árvore. No que ela bateu, ela estourou o braço, até hoje ela tem uma cicatriz enorme aqui, no cotovelo, sujou todo de sangue. Arrancaram meu pai do carro, colocaram o revólver na boca do meu pai estourou o céu da boca, murraram o revólver na boca do meu pai, espancaram meu pai, até hoje eu me lembro do meu pai sendo espancado, até hoje me lembro do vidro quebrado. Mas uma coisa eu nunca contei para ninguém, de um ser no banco do passageiro que virou para mim e fez, quieto. Aquilo ficou na minha mente para sempre, até que um dia, em Curitiba, quando ainda vivia a missionária Maria do Monte, ela disse para minha mãe, pouco tempo depois, fui eu quem guardei vocês no assalto, e eu mandei um anjo para dar ordem para o menino calar, porque se ele abrisse a boca, vocês tinham morrido. Eu nunca soube disso, até que, há 3 anos atrás, conversando com a minha mãe me contou que no culto,
Deus falou para ela que mandou um anjo. E eu fiquei na minha cabeça, gente, que ser foi aquele que eu vi, que virou para mim e... Outra vez, saindo daqui para São Paulo, quem dirige comigo sabe, eu dirijo muito bem, isso é fato, irmão. Vocês quebram muito mais o carro na mão de vocês do que na minha, vocês quebram. Mas eu sou um perfeito, eu não sou tão bom com o Schumacher porque ainda não disputei, mas se eu disputasse, eu ficava melhor do que ele. Não, mas falando sério, eu dirijo muito bem, dirijo mesmo, mas muitas vezes dirijo rápido. Por alguma razão, naquele dia, espiritualmente falando, se você não acredita que isso acontece com o pastor, meu irmão, você não entende nada do mundo espiritual. O diabo cegou minha vista aquele dia. Nesse dia eu não vi 2 caminhões, um onde eu estava, outro na pista, os 2 na mesma posição. Eu só percebi que o Chicão, que trabalhava para mim, estava dormindo, e o volante só fez isso. Eu entrei por encostamento, passei o caminhão e voltei. E numa questão de fração de segundos, uma asa, como se fosse a vela, literalmente como se fosse a vela de um veleiro, sabe, aquele formato, uma coisa branca da ponta até a ponta, e eu não me lembro de ter feito isso com o volante, mas eu me lembro que quando eu vi isso, meus olhos abriram, eu olhei no retrovisor e vi 2 caminhões para trás. Você tem ideia de que você não vê, mas pode ter exatamente um agora, colocando a mão no seu corpo e falando, pressão, abaixa. Você tem ideia de que você está aqui na igreja, e Deus pode dar ordem, e você não sentir Ele pôr a mão na tua cabeça e falar, AVC, é repreendido agora. Isso é sério. Isso é fato. Irmão, faz uma oração agora, fecha teus olhos, levanta a tua mão, abre a sua boca, 30 segundos, pede para Deus enviar anjos para a tua casa, pede para Deus enviar anjos para a tua família, pede, fala, Senhor, envia teus anjos lá, Senhor, põe teus anjos lá, põe teus anjos, guarda lá, Senhor, eu sou teu filho, guarda, põe anjos, vai com o teu anjo lá no hospital, muda a situação de alguém, muda, entra, Senhor, traz de volta essa pessoa, dá fôlego de vida. Outro ponto, anote isso. Interessante. Lembre disso, irmão. Anjos não são espíritos de falecidos. Tem gente que pensa que quando você morre, você vira anjo. Presta atenção, irmão. Quando você morre, você não vira anjo. Quando você for ressuscitado dentre os mortos, você será como os anjos. Não é que você será anjo. Será como? Como o quê? Você será imortal e terá força. Irmão, eu acredito piamente que no céu nós vamos ter poder de voar. Não é loucura, isso é fato, é corpo glorificado. Você será feito à imagem e semelhança do que é Cristo. Cristo, as portas estavam trancadas, ele passou e ainda pegou peixe para mostrar que ele não era tão espírito a ponto de não tocar em nada, mas também não era carne e osso a ponto de não passar por nada. Ele era espírito e 100% ainda tinha um corpo. Ok? Mas eles não são espíritos de gente que morreu. Pelo amor de Deus, não acho que quando você morrer você vai ganhar uma auréola. Mazinha, bonitinho. Isso aí é fantasia, irmão. Pelo amor de Deus da glória. Ok, vamos tentar adiantar aqui. Eu deixo isso para depois. Terceira característica. Primeira característica, então, anjos são criados, são criaturas. Segundo, anjos são espírito. Terceiro, anjos são imortais, ou seja, eles nunca morrem. Irmão, porque eles nunca... pensa comigo. Por que Deus criou o inferno? Simples, porque Deus não podia matar Lúcifer. Lúcifer, ele nunca vai morrer, nunca. Ele será destruído, mas morrer nunca, porque espíritos não morrem. Ou você vai passar a eternidade inteira no céu ou no inferno. Para que Deus criou o inferno? Porque já que ele teve que chutar para fora do céu o diabo, o chifrudo, Beelzebul, ele tinha que preparar um lugar para ele passar a eternidade inteira. Qual é esse lugar? E inferno. E meu irmão, a propósito, meu irmão, se você está em direção ao inferno, lá é um lugar onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Por que é interessante você pensar que o fogo nunca se apaga? Porque se o fogo queimar você, depois que ele queimar você matéria, quando não houver mais nenhuma matéria para queimar, ele apaga.
O fogo nunca vai se apagar lá. Sabe por quê? Porque como é que você queima espírito? Você não queima espírito. Teu corpo vai ficar queimado, vai ficar cinza, mas você ainda vai estar queimando lá. Se você estiver em direção para lá, se você tiver, meu irmão, faz um seguro contra incêndio, dá meia volta, aceita Jesus, você vai ficar livre do fogo. Sério, sério. Não há razão para isso. Então, Satanás nunca vai morrer. Aliás, pense nisso comigo. A Bíblia diz que ele será o quê? Ele será acorrentado. Irmão, tem gente que pensa que Deus vai colocar uma algema nele. Irmão, como é que se acorrenta quem não tem corpo, quem é espírito? Preste atenção nisso. Se você não entender isso aqui, vai mal. Satanás é espírito, porque ele era um anjo. Anjos são espírito. Deus é espírito. Eu e você somos espírito. Temos um corpo, mas somos espírito. Somos feitos em mais semelhança de um Deus que é espírito. Coisas espirituais resolvem seres espirituais. Jesus disse: as palavras que eu vos digo, elas são espírito. Quer dizer, elas são invisíveis como os anjos, mas elas têm tal poder quanto os anjos. Por que a Bíblia diz que Satanás será acorrentado? Irmão, Satanás será acorrentado no sentido de que Deus vai dar uma palavra para ele. Basta! Acabou. Você tem ideia de que uma palavra que Deus disser vai deixar aprisionado, depressivo e chateado o diabo para a eternidade inteira? Ele não vai poder fazer nada. Uma palavra só que ele dizer, acabou, basta, acabou. Por que isso é importante você saber? Estou falando de coisas espirituais. Contra seres espirituais, só armas espirituais. Você deveria estar falando melhor, porque o que você falar vai parar o diabo. Você não entendeu? O que você falar vai parar o diabo. Não há outra justificação, não há outra explicação como que Deus vai amarrar Satanás. Como não tem como se amarrar com algema. Ele vai dar uma palavra e acabou, chega. Porque as minhas palavras são espírito, e quando eu lanço uma palavra que é espírito contra um ser espiritual, o que é espírito se materializa, e eu falo para, e quando eu falo para aqui, a palavra se materializa, e ela deixa paralisado tudo aquilo que quer vir contra a igreja de Cristo. Da mesma forma, irmão, você tem que vigiar com o que você fala. Porque alguém te pergunta, você está bem? Você, irmão, eu estou na luta. Você acabou de dar vida para uma luta que estava morrendo. E você acha que eu estou brincando. Aquele dia, irmão, estava tudo programado para ser bem na tua vida. Aí você falou, estou na prova. Aí apareceu uma. Irmão, às vezes está dando um tapão na nuca de você e falar, irmão, para de ser cabeção. Abre a boca direito. Poder da vida e da morte estão na língua. Aí alguém pergunta, como é que vai a tua saúde? Olha o que você vai falar. Ainda estou com essa dor nas costas, meu irmão, tuas costas estão doendo, mas o teu espírito está bem? Você pode falar, pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu estou bem agradecido. Isso aqui é uma consequência. Como é que está teu corpo? Vai ter que operar? Não, Deus já fez o milagre. Vou passar pela cirurgia, mas vai que chegar lá eles vão falar, ué, cadê? Não tinha mais, ué, cadê? Ah, você não entendeu, cadê? Peraí, no exame estava, cadê? Oh, sério, irmão, às vezes a gente... Ok, deixa eu tentar adiantar aqui. Segundo, anote aí, a ordem dos anjos. Esse aqui eu não vou demorar muito, porque isso aqui, se a gente fosse gastar tempo, a gente levava muito tempo nisso aqui. Segundo, qual é a ordem dos anjos? Qual que é a primeira característica de Deus? Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de organização. E tudo Deus faz com ordem. Agora, olhe para mim que eu quero que você entenda. Principalmente para quem estuda a palavra de Deus, presta bem atenção no que eu vou te falar, e principalmente você que está fazendo curso de teologia, para de dar ouvido para a hierarquia de anjos. A Bíblia não define hierarquia de anjos. Existe um maior e um menor? Sim. Qual que é? Meu irmão, não dá para saber. Há quem pense que serafins são maiores. Outros pensam que querubins são maiores. Outros pensam que arcanjos são maiores. Não, mas a Bíblia diz arcanjo. Pois bem, irmão, a Bíblia diz de um arcanjo. Mas você tem dúvida de que há mais de um, sendo que existem bilhões e bilhões, não é milhões, existem bilhões de anjos. Não, porque eu vejo muita gente se prendendo em coisa besta. Qual que é o maior? Qual que é o menor? É que fulano, irmão, presta atenção, irmão. O que importa é que você diminua para que ele cresça. O resto, irmão. Mas se fosse para colocar numa prática para você entender, seria assim. Coloque aí. Arcanjos, serafins,
Coloque arcanjos no plural, não no singular, porque eu me recuso a crer que só existe o arcanjo Miguel. Me recuso a crer, porque tudo que Deus faz em mais de um. O único que é único é Ele mesmo. Eu tenho razão de sobra para falar sobre isso aqui. Eu nem vou entrar em questão de sexo dos anjos, porque isso aqui ia dar uma confusão na cabeça de alguém, que eu deixo para outro dia depois isso aqui. Sério, deixo mesmo. Porque tem gente que pensa que de fato você vai chegar no céu e Deus vai cortar o selar e você vai ser eunuco. Mas ele está dizendo que você, como os anjos, eles não estão em casamento. Não estão em casamento. Não quer dizer, meu irmão, que não. Vou ficar quieto, não vou falar mais nada, porque senão vai. Mas é bom que eu instigo você para você vir mastigado para a gente poder falar na próxima. Ok? Arcanjos, serafins, querubins, seres viventes. Alguns consideram isso uma ordem de anjos, que seria principados, poderes e tronos. Eu não considero uma ordem, considero como uma localização. Eu falo disso no domingo. E por último, anjos. Mas peraí, pastor, anjos, irmão, anjos comuns, que de comum não tem nada. Existe a espécime dos anjos, e cada anjo tem sua classificação: arcanjos, serafins, querubins, seres viventes, anjos. Eu vou adiantar isso aqui para a gente terminar rapidinho, ok? Esses anjos que eu falo são anjos, entre aspas, irmão, põe aí, anjos comuns, entre aspas, porque de comum não é nada. Ele é como o anjo Gabriel, de comum não tem nada. Ele é forte para burro, rápido para burro. Irmão, você não tenta calcular a força de um anjo, que você não dá conta. Irmão, presta atenção, irmão. Um anjo só, meu irmão, fez você ficar de pé. Isso é pesado, cara. Não é interessante, você não entendeu isso aqui, mas tudo bem, isso aqui é sério que eu estou falando. Não é interessante, você estava lá no hospital, tentando levantar, ter fôlego, aí precisou somente Deus mandar um anjo para te dar fôlego e você ter força para levantar sozinho? Sério? Se eu fosse contar para você quantas vezes eu senti piamente a mão de Deus em mim, através de um anjo, me fortalecendo, dando força. Primeiro, arcanjos, vamos lá. Isso é simples, eu só vou gastar tempo em falando com um só. Judas 1, verso 9. Apocalipse 12, verso 7. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. O único arcanjo que a gente ouve na Bíblia é Miguel. Qual que é a função de Miguel? Anote isso, ele é o protetor da igreja. Deus nos protege, pastor, mas Deus não luta contra o diabo. Olha bem para mim, que senão você não vai entender o quão lindo é Deus. Deus nunca lutou contra o diabo. Deus sempre falou: Miguel, vai lá e arregaça com ele. Eu não vou sujar minha mão, não. Você não entende? Deus nunca lutou contra o diabo. É sempre Jesus, é sempre quem? Jesus ou Miguel que luta com Lúcifer? Miguel, me acha na Bíblia. Isso quer dizer, irmão, que você não tem que achar que Deus tem que mover tudo. Se Deus der uma ordem, irmão, Deus manda o arcanjo dele vir arregaçar com os demônios. E Deus fica de boa lá. A gente pensa que Deus, irmão, por que você tem que ter essa noção de que Deus é tão grande? Que Deus está de boa no céu, comendo coxinha, pão com mortadela, coisa de crente. Irmão, tem que ter isso no céu. Não tem lógica você ser crente e chegar no céu e não ter Coca-Cola, farinha. Não tem lógica, não tem lógica. Deus criou tudo isso para a gente comer, irmão. Você acha que Deus não vai? Pelo amor de Deus, irmão. Isso é brincadeira, é claro. Mas também você não pode afirmar. O céu é um mistério, isso é fato. Isso é fato, o céu é um mistério. Eu vejo gente se debatendo. A gente vai comer no céu, não vai comer, meu irmão. Ai, ai, ai. Você deve estar passando fome aqui embaixo para isso. Só pode. Só pode. Ai, ai, ai. Mas uma coisa é fato, meu irmão. Você que é casado, quando chegar no céu, Deus, que livramento Deus vai te dar, irmão? Graças a Deus. Por isso que aproveita aqui embaixo, irmão, que lá no céu. É sério, irmão. A gente tenta segurar aqui, mas não. Eu já deveria ter acabado já. Eu tinha muito mais para falar. Mas pense nisso. Você sempre vai ver Miguel na seguinte responsabilidade. Miguel sempre cuidou de Israel.
Quem que é o Israel de Deus hoje? Romanos diz que é a igreja. Você tem que entender que Miguel, ele de fato, ele é o anjo, ele é o arcanjo, ele é o chefe dos anjos. O que é um arcanjo? O arcanjo é o chefe dos anjos, simplesmente isso. Ele lidera o exército. Miguel sozinho vai lutar contra a besta, contra o dragão, sozinho. A propósito, irmão, a Bíblia diz que Daniel estava lá esperando uma resposta de Deus, orando. E ele percebeu que tinha algo entre o primeiro céu e o terceiro céu. E ele falou, opa, uma oração não resolveu, vamos orar mais uma vez. E ele orou o terceiro dia, e ele orou o quarto dia, ele orou o quinto dia. No 21º dia, Miguel apareceu e falou, tchum! Está aqui a resposta. Eu demorei, não foi para liberá-la não, porque Deus liberou a resposta desde o primeiro dia. É que a resposta para sair do trono e vir para cá, ela ficou presa no segundo céu, numa guerra que eu tive que entrar para lutar. Pense nisso comigo. Você está orando para Deus resolver um processo que está há muito tempo na justiça. E Deus já falou para você, já te dei vitória. E você erra porque você parou de orar. Deus disse, eu já assinei os documentos, já é teu imóvel. E até hoje não foi liberado. E você acha que tem algo de errado? Não tem, irmão. Tem uma guerra paralisada. E eu vou te falar uma coisa. Quando uma coisa que Deus já disse que foi liberado não chegou, ora, meu irmão, por pelo menos os 21 dias. Porque se não acontecer nada em 21, fica em paz, irmão. Porque aí você vai ter que estender para 30, para 40, para 60. Mas uma coisa é fato, você erra nisso. Deus te disse, já assinei os documentos. E você, Senhor, cadê? E você deveria estar igual a Daniel. Senhor, libera, Senhor, libera. Senhor, libera, Senhor, libera. Senhor, o Senhor já disse para mim na igreja, através de um profeta, que eu vou ter, Senhor. Cadê, Senhor, cadê? Está preso em algum lugar. Qual que é o problema disso? A maioria dos pastores, eles não acreditam que respostas ainda ficam até hoje presas no mundo espiritual. Eu tinha uma situação complicada, que eu abri a janela do meu escritório, tempos atrás, e falei, Deus, manda o anjo lá para resolver isso. No outro dia à tarde resolveu. Eu não creio, pastor, não tem problema, quem viveu o milagre fui eu. Olha para alguém lá e diga assim, irmão, ora. Diga de novo para essa pessoa, ora. Vai a terceira vez, ora. Quando cansar de orar e a resposta ainda não chegou, e Deus falou que já liberou, ora. E Deus falou de novo no culto, já é teu e ainda não chegou, não fique esperando vir, ora. Ora, 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 ora. Ou está cansado, ora. Mais cansado está o anjo que está lutando lá para liberar. Anjo não cansa, é só uma forma de expressão, tá, irmão? Mas é sério, é incrível. Como tem uma cambada de pastor que não quer mais nisso. Que Deus já liberou. É teu. O anjo Miguel disse, arcanjo Miguel, Daniel, a resposta que você pediu para Deus, ela foi liberada no primeiro dia. Mas é que por 21 dias eu fiquei lutando para liberar. Porque para sair do terceiro para o primeiro, ficou uma guerra, irmão. Irmão, esse tipo de mensagem você não entrega para presbiteriano ouvir, não. Porque eles não vão acreditar, não. Não vai. Se acreditar é porque não é presbiteriano, não. Ele é assembleiano travestido. Ok. Nada contra eles. Mas eu preciso te falar uma coisa. Gente carnal demais só pensa no hoje. Não estou chamando eles de carnal, não. Mas estou falando que gente carnal demais, que só fica naquilo que entende, ele não consegue entender das coisas que não entende. E o problema é que tem muita gente na igreja que está salva com o nome do livro da vida, mas está perdida aqui embaixo. E a gente tem que pregar mais sobre anjos e demônios. Salvação é para quem não tem Jesus, para quem já tem, você tem que pregar sobre a batalha. É as duas mensagens intercaladas, o nome no livro do céu, o nome no livro da vida, e aqui embaixo, oração, vigilância. Vigia com o que você fala, vigia com o que você calça, vigia onde você vai, vigia com o que você vê, vigia com o que você fala, vigia com o que você ouve, vigia com quem você anda. Ah, mas eles não fazem nada de errado, eles têm uma mente carnal. Eu vou te falar uma coisa, olha para mim. As pessoas mais complicadas para você andar são pessoas de dentro da igreja. Porque a igreja está infestada de gente que não crê mais no sobrenatural.
falei, agora depois dessa eu vou embora, irmão. Ok. Segundo, ok? Serafins, vamos lá, serafins. Serafins a gente só vê 2 vezes na Bíblia. A mais evidente é Isaías 6, verso 1, que diz: no ano em que morreu rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Irmão, a gente só vê 2 funções, a gente só vê 2 ocasiões de serafins, e essa vê mais detalhada. Qual é a função dos serafins? Os serafins têm uma função que é única, eles declaram, eles não adoram, eles declaram a glória de Deus. Quem adora são os seres viventes, eles declaram, e olha o que acontece quando eles declaram tanto um para o outro, que começa a tremer. Em outras palavras, note isso, a função dos serafins é liberar a glória de Deus. Eles liberam o poder de Deus, eles ativam. Você quer ver só? Tem gente que vai parar no primeiro, no segundo, mas se você é um crente obediente, você vai até o fim, tá bom? Essa metade vai gritar bem alto, santo. Essa metade vai gritar bem alto, santo. Mas, irmãos, tem que gritar com toda a força que você tem, porque você tem que entender o que eles fazem e qual que é a importância deles dentro do papel divino, e você vai entender o que acontece. Vamos lá? Bem alto aqui, grita santo. Bem alto aqui, grita santo. Começa por aqui. Bem alto, mais alto que você puder. Você vai falar várias vezes. Vai lá. 1, 2, 3. Agora presta atenção. Olha para quem está do outro lado. Tenta virar. Olha, porque é isso que eles fazem. Olha para alguém, não olha para mim. Olha para lá, olha para o lado. Se você não tem ninguém, grita olhando para ele. Isso é sério. Você tem que entender como o céu opera, para você entender como que Deus quer trabalhar na tua vida. Grita bem alto. Mas não grita olhando para quem está do lado. Olha para cá, uma fileira para cá. Grita mais alto, 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 mais alto. Eles gritam isso dia e noite. E o que acontece? A glória de Deus invade a casa. Por isso que 2 pontos, observação. Você que é crente e gosta de culto baixinho, o céu não é um lugar bom para você ir. Sério, não estou brincando. Ai, mas eu vim da Batista, vim da Nazaré, irmão, mas volta para lá. Volta para lá. E olha, irmão, faz o seguinte, não vai para o céu. Porque no céu é 24 horas eles dizendo, santo. E é uns para os outros. Eles olham e falam, santo, e o outro, santo, 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 santo. É o tempo todo. Ai, mas eu não entendo esse povo que grita, não tem razão para gritar na Bíblia. Santo, 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 está na tua Bíblia, uns gritam para o outro. Eu não entendo esse povo que grita, eu não sei para que gritar. Meu irmão, não vai para o céu, que lá você vai se lascar, cara. Sério, pensa comigo, isso é sério. Você já parou para pensar que é para isso que você tem que ter corpo glorificado? Como é que você vai ter tímpano para aguentar 24 horas de gente gritando, santo, 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 santo? Não tem lógica. Quem aguenta um som desse? Só um corpo glorificado. Terceiro, querubins. Esse é o que eu vou mais gastar um pouquinho de tempo. Os outros eu estou chegando já ao fim. Querubins. Querubins, eu vou te dar a definição mais completa sobre eles. Eles são protetores da glória de Deus. Mas eles não protegem Deus, eles protegem você de Deus. Irmão, você acha que Deus precisa de guarda-costas? Irmão, olha para mim. Você acha que Deus precisa de guarda-costas? Qual é a primeira aparição de querubins na Bíblia? Gênesis 3. Deus coloca um querubim com uma espada flamejante no caminho da árvore da vida. E o querubim protegeu a árvore da vida de Adão e Eva. Por quê? Porque se Adão e Eva comem da árvore da vida, eles que já estavam mortos ficariam na segunda morte. E aí não ia ter chance para mim e para você.
eles iam ficar eternamente condenados, e Deus não ia poder fazer nada, porque é a ordem dele. Deus é justo, Deus não pode mudar a palavra dele. Então os querubins, eles protegem, não é Deus de você, é você de Deus, porque se você chegar perto de Deus do jeito que você está, você morre, cara. Onde você vê os querubins também? Você vê eles na tampa do propiciatório. Lembra na Arca da Aliança? Na tampa do propiciatório, onde o profeta, o sumo sacerdote, pegava o sangue, aspergia na tampa dele uma vez por ano, para a expiação do pecado. E por que eles estavam, presta atenção, por que eles estavam com as asas, um virado para o outro? E vem cá rapidinho, Joaquim, solta as coisas aí. Por que eles estão na tampa do propiciatório com as asas, uns virados para os outros, e olhando para baixo? É tipo um recado de Deus dizendo: aqui, sangue impuro morre. Eles estão simbolizando a proteção que Deus te dá, de que não queira vir para cá se você não tem sangue perfeito. Se você tocar aqui com sangue puro, tu está morto. Graças a Deus pelo serafim, né, irmão? Pelos querubins, né? Que colocaram lá um não na porta do jardim e falou: aqui vocês não entram. Por quê? Se vocês entrar aqui, vocês morrem eternamente. E a gente não está aqui para proteger, não, é proteger Deus, é proteger vocês de Deus. Quer vir para cá? Passa um pouco no sangue antes, porque só pode vir para cá puro, limpo. Quarto, esse eu não vou demorar, porque, e eu nem vou entrar na questão do rosto, leão, não, isso aí, irmão, se fosse entrar ia demorar muito. Estou te dando uma forma sucinta. Melhor que muito curso de teologia. Não, irmão, desculpa, eu não sou o melhor dos professores. Eu não sou. Há muitos, mas muitas vezes melhor do que eu. Mas uma coisa é fato: eu estou cansado de ver gente pagando coisa para ouvir nada com nada, e não ver nada que aplica para a tua vida. Mas tá bom, vamos continuar. Tem gente que só valoriza o pastor quando perde ele. Êxodo 25, verso 22, depois você lê. Quarta ordem de anjos, seres viventes, Apocalipse 4, 8. Quem são os seres viventes? Eles são simplesmente responsáveis pela adoração. Os serafins proclamam a glória, eles são responsáveis pela adoração. Quinto, e eu caminho para o fim, quinta categoria de anjos, anjos comuns. Comuns entre aspas, são anjos normais. São anjos como Gabriel. Gabriel é o único anjo que é relatado na Bíblia. Quem foi Gabriel? Vamos lá, a palavra anjos, o que é anjo? Anjo significa mensageiro, ok? Anjo é mensageiro. O anjo, ele vem e traz uma mensagem. Também não traz só mensagem, ele traz resposta, traz orientação. Ele também ajuda você numa situação, ele também te livra. Vou falar aí rapidinho daqui a pouco sobre isso. Mas anjos, por exemplo, o anjo Gabriel veio e falou para Zacarias: Zacarias, você está velho, tua mulher está velha, mas ele vai engravidar, e o nome da criança vai ser João Batista. Vem trazer uma notícia. O anjo Gabriel vai para Maria e fala: Maria, fique em paz, o que você está sentindo aí não é nada de errado não, teus hormônios estão bem, está tudo bem, é que você está grávida e isso aí é fruto do Espírito. Aí José quis largar Maria achando que ela adulterou, e ele falou: calma, em sonho, fique em paz, relaxa, que lá é obra do Espírito, ela não pulou a cerca não, ela é uma mulher séria, não defama ela não, fica casado, ninguém tocou ela ainda é virgem, aquilo é obra do Espírito. A propósito, se você fosse colocar no reino de Deus, Gabriel seria o ministro das comunicações, porque você sempre vê Gabriel vindo trazendo um recado. Miguel seria o ministro da defesa, você sempre vê ele lutando. Não é interessante isso? Agora, anote aí só 3 coisas que eu quero que você guarde, que são três aspectos simples sobre anjos. Função dos anjos. A primeira função dos anjos, irmão, é adorar a Deus. Isso é óbvio, eles adoram a Deus. Apocalipse 7, verso 11. Segunda função dos anjos, os anjos só tem 2, servir os cristãos. Preste atenção, anjo não cuida de descrente, só de crente. Não ache, meu irmão, não ache que tem gente ímpio que, olha para mim, isso aqui é sério. Quando você vê um descrente falando: ai, o meu anjo da guarda, meu irmão, não é anjo não. Quer dizer, mas não é o eleito, é o anjo caído. Sério, isso é sério. Quando você vê gente falando: não, eu tenho um anjo que me protege, é anjo maligno, do mal, é aquele 1/3 que caiu. Anjos, eles só cuidam, presta atenção, irmão, eles só cuidam de crentes,
mas eles trazem julgamento. Existem mais de 8 bilhões de anjos, isso é fato. Porque para todos os ímpios o anjo traz julgamento. Você não lembra que um anjo veio e eles mataram todos os primogênitos do Egito? O que o anjo faz com o ímpio? Ele traz julgamento, traz a sentença, mas ajudar é só o crente. Isso você tem que guardar na tua cabeça, que é para você não achar, meu irmão, que tem um anjo cuidando daquele teu parente que não é crente. Não tem, não tem. Deus pode criar, vou falar isso aqui claro, Deus pode criar caminhos para que aquele teu parente seja cuidado, mas não quer dizer que diretamente ele está sendo cuidado por anjo, porque anjo é enviado para ministrar aos herdeiros da salvação, eu e você. E você achando que é ridículo quem paga guarda-costas, você não paga e tem pelo menos 2, todo dia do teu lado. Ah, você não ouviu isso aqui? Não entende esse povo que paga. Hebreus 1, verso 13 e verso 14, lê em casa depois. 3 formas como os anjos te servem, anota isso, eu vou acabar em 7 minutos. Primeiro, anjos te protegem. Peraí, vamos lá ler Hebreus, ok? Hebreus capítulo 1, verso 13. E qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Anjos só servem e protegem crentes. Isso tem que ficar claro na tua mente, ok? Como que eles servem crentes? De 3 formas objetivas. Primeiro, anote aí, anjos protegem. Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Atos 12, verso 7, Pedro foi preso, você lembra disso? Deus mandou um anjo, o anjo soltou Pedro da prisão, porque no outro dia ele ia ser executado por Herodes. E olha que interessante, o anjo veio, tocou nele, acordou ele, eles passaram por 3 portas, aí o anjo acompanhou ele até a cidade. Quando chegou na rua da cidade, o anjo desapareceu e foi embora. Outro exemplo, objetivo, claro, Daniel 6, 22, você lembra disso? Jogaram Daniel na cova dos leões, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo lá, que fechou a boca do leão. Mateus 8, verso 10, Jesus fala sobre anjos. Mateus 26, verso 53, irmão, eu quero que você entenda isso aqui. Mateus 6, 26, verso 53, olha o que Jesus disse. Palavra de Jesus para Pedro: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Irmão, olha o que Jesus está falando. Pedro está lá, com a espada na mão, pronto para matar quem está tentando prender Jesus. Jesus falou: calma aí, Pedrão, relaxa. Você acha que se eu quisesse ser solto, o Pai não ia mandar 12 legiões? Uma legião era 6 mil soldados, 12 vezes 6 mil, 72 mil anjos. Pedro, calma, tem 72 mil anjos olhando para cá, só esperando um sinal. Se eu quisesse ser solto, eu via. Irmão, por que você tem que entender isso aqui? Palavras de Jesus para você e mim. Quem me ama é amado pelo Pai. Ou seja, o Pai te ama se você me ama. Porque se você me ama, o Pai te ama como Ele me ama. Olha a ordem. Se você me ama, o Pai te ama como Ele me ama. E o Pai me ama tanto que se eu precisasse ser solto, Ele mandava do nada 72 mil anjos para mim. Irmão, você entende, irmão, que se Deus precisar mandar 72 mil anjos para te guardar, Ele manda? Olha para mim, você fala impossível. Você tem ideia de quantos anjos foi preciso naquele dia para evitar que o avião caísse? Cala a boca, irmão, não fala que você não sabe. Você não entende as coisas espiritual? Você tem ideia de quantos anjos Deus precisou enviar, talvez, para evitar um acidente de carro que não era o teu, era mais 30 na frente, e aí foi parando um, foi parando outro, foi parando outro, foi parando outro, foi parando outro. Irmão, pelo amor de Deus, não tem razão para você ter desespero. Diga para alguém do teu lado: Deus já deu ordem para os anjos. Segunda forma, como eles ministram, eles fortalecem. Primeiro, eles te protegem. Segundo, eles te fortalecem. 1 Reis 19:4, você lembra disso? Elias fugindo de Acabe e Jezabel. Elias senta debaixo de uma árvore, ele pede para morrer, aí ele cai no sono. Aí quando ele acorda, ele vê que um anjo fez um pão quentinho para ele. Anjo cozinha, viu, irmão? Olha coisa boa. E um odre de água. Detalhe,
Ele comeu a comida e ainda andou por mais 40 dias e 40 noites. Aqui tem informação para a gente que não acredita, mas para você que é crente, você acredita, porque você acredita que Jonas foi engolido pela baleia, não foi? Pelo peixe grande, não tem problema. Ele andou 720 quilômetros só com um pão e uma água de refeição. Por quê? Porque quando o anjo põe a mão, o anjo fortalece. Outra passagem para você lembrar que anjos fortalecem, e isso aqui é fato. A Bíblia diz, Mateus 4, verso 11, Jesus sai do deserto depois de jejuar 40 dias e 40 noites. E aí a Bíblia diz que os anjos ministraram sobre ele. O que eles fizeram? Não dá para saber se eles mandaram comida ou se eles fortaleceram ele fisicamente. Uma coisa é fato, eles fortaleceram ele da mesma forma que fortaleceram ele no Getsemane, fisicamente, não espiritualmente. No Getsemane Jesus precisava de força física, porque as suas emoções jogaram a tua saúde lá embaixo. Ele começou a suar gotas de sangue. Não vai achar que um anjo foi enviado lá para dizer, fique em paz Jesus, fique em paz. Irmão, como é que você vai falar a palavra para quem é a própria palavra? Eles enviaram lá para fortalecer ele fisicamente. Irmão, você tem ideia? Veja, eu operei do coração. Os médicos disseram, ele vai levar 16 horas para acordar. Eu acordei 4 horas depois. Eu não sei se foi um anjo, meu irmão, mas se você me dissesse que foi um anjo que foi lá e falou, acorda, eu não teria dúvida. Eu não teria dúvida que a minha recuperação, que foi absolutamente fantástica. Todos mais falaram, sua recuperação foi fantástica. Eu não tenho dúvida. Se Deus precisou mandar um anjo para pôr a mão e falar corpo, rápido, melhora. Sabe, irmão, a gente tem que parar de ficar olhando só as coisas do modo lógico, ok? Terceiro, e eu termino. De que forma os anjos te servem? Eles trazem resposta. Anjos trazem resposta. E aqui eu vou te dar 3 exemplos. Primeiro, anote aí, leia em casa depois. Gênesis 24, 40. Gênesis 24, 40, olha o que Abraão diz. Abraão diz assim, para o servo dele, o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Olha para mim, precisa lembrar disso aqui. Abraão fala para o teu servo, vai lá e busca uma esposa para o meu filho. Você entende isso aqui? Diga amém. Aí ele falou ainda assim para o servo dele, fica em paz, porque o Senhor vai enviar um anjo na frente para prosperar o caminho. Em outras palavras, o Deus que eu sirvo vai enviar um anjo na frente para preparar o caminho. Fala bem alto, preparar o caminho. Quando o servo chega perto da tenda, ele para e faz uma oração e fala assim, Senhor, eu não sei qual que é a mulher que eu vou levar para o filho do meu patrão, mas deixa eu fazer um desafio aqui com o senhor, deixa eu fazer uma prova aqui. A mulher que sair agora e vir pegar água, ela vai dar água para mim e para os meus camelos, essa é a mulher que eu vou levar. Irmão, quem sai da tenda? Rebeca. Agora eu te falo uma coisa, irmão, se você me disser que é impossível isso, você não crê em anjo, mas eu creio que de duas uma, ou o anjo entrou lá dentro, tocou nela e deu uma sede lascada nela. Irmão, ela casou com o filho de Abraão, irmão, essa mulher ficou milionária. Ou o anjo pegou, pôs a mão no vaso, secou, e acabou a água, deixa lá pegar. Uma coisa é fato, o anjo foi na frente, ele preparou o caminho, e não é interessante como, quero ver se você vai dar glória, como Deus fez você chegar atrasado naquele dia, para cruzar com aquela pessoa. Não é interessante, irmão, que alguns de vocês, Deus colocou o homem ou a mulher da tua vida na tua frente, e eles chegaram atrasados, e eles sentaram do teu lado, e perto de você, e você não achava que era outra coisa, mas hoje entende que talvez era um anjo preparando para a pessoa chegar atrasada, queima o cabelo, faz o cabelo de novo, e aí enrolou fazendo o cabelo, e aí chegou atrasado, aí ele colocou a mão no motor do carro, fez a temperatura esquentar. Irmão, você acha que isso é loucura, porque você não é crente. Porque eu tenho certeza que se um anjo tiver que fazer seu cabelo ficar ruim, você fazer chapinha de novo, para enrolar, para sair de casa na hora certa, para encontrar o homem da tua vida certo e casar com ele, se isso não puder ser possível, irmão, não está na Bíblia o que acabou de acontecer. Abraão disse, o anjo vai na tua frente. Não é interessante? Olhe para mim, quem aqui já teve uma bênção, que você conheceu a pessoa certa no lugar certo, por coincidência? Levanta a mão. Irmão do céu, você não esperava, e aquela pessoa mudou a tua vida. Você não ia para a igreja naquele dia, quando você foi, você conheceu aquela pessoa. Segundo exemplo, Mateus 1, verso 19 e 24.
Você lembra? Maria está grávida, José decide abandonar ela, e o anjo aparece em sonho e fala: José, fica em paz, não larga ela é uma mulher séria. Ele vem o que? Ele vem trazendo resposta. Essa é a terceira função que eles fazem, eles trazem resposta. Mateus 2, verso 13 e 20, quando Jesus nasce, um anjo vem para José em sonho e fala: José, levanta, foge para o Egito, que Herodes quer matar a criança. 2 anos depois o anjo volta, aparece em sonho e fala: agora pode voltar que eu já matei o desgraçado. Deus já lidou com ele já. Agora termino com isso aqui, Apocalipse 2, verso 1, só o início. A carta ao anjo da igreja em Éfeso. Ouça isso. Não tem problema, irmão, se você nunca viu anjo. Não tem. Não tem problema se você nunca viu um ser extraterrestre vindo, te ajudando, te livrando de bater o carro. Não tem problema. O que você não pode afirmar é que você nunca ouviu e nunca viu o anjo. Sabe como que Deus vê o teu pastor? Deus vê o teu pastor como anjo. Porque o que o teu pastor faz, teu pastor não tem poder de anjo. Irmão, vocês pensam que eu tenho, mas eu não tenho. Vocês pensam que o teu dirigente tem, mas ele não tem. Porque vocês trazem muito problema pensando que a gente é superior. Não. Mas o que anjos fazem? Eles protegem, fortalecem e respondem. Todo domingo Deus coloca um anjo na tua frente, na tua congregação ou aqui, para proteger você, te dando uma palavra e você não ouve ele, para te fortalecer, mas você não quer ouvir ele, para te responder a pergunta e você não quer ouvir ele. E sabe qual que é a minha tristeza? A maioria de vocês enxerga o pastor como um homem, não como Deus enxerga o anjo. Esse não é o homem que eu mandei para te enviar uma palavra para ficar feliz. Esse foi o homem que eu te enviei para te dar a direção certa para você resolver o teu problema e ficar feliz. Agora, só reconhece quem tem um anjo quando você perde um anjo. Alguns de vocês já tiveram um péssimo pastor. Você já teve lobo. E hoje você valoriza o teu dirigente, o teu pastor. O que eu quero perguntar para você, eu termino agora, como que você vê o teu pastor? Como aquele que Deus vê como anjo, porque ele te protege, te fortalece e te orienta? Não é interessante que se você tivesse ouvido mais o teu pastor, tua vida já estava mais rápida? Não é interessante como alguns de vocês demoraram para ouvir o seu... Eu não estou falando de mim, pode ser o teu dirigente, que no caso a maioria dos irmãos aqui. Não é interessante como o teu pastor, ele fala para você: vem mais nos cultos, oferta, dizima, faz isso, faz aquilo, faz uma campanha, e você brincando ser feliz. Pergunta que eu te faço: qual foi a última vez, irmão, que você orou para agradecer a Deus pela vida do seu anjo? Qual foi a última vez que você parou para presentear o seu anjo? Porque ele te dá presente tanto culto. Não é interessante que o teu pastor foi quem Deus usou para salvar o teu casamento quando ia entrar em divórcio? Deus usou ele para mudar a tua vida financeira? Deus usou ele para poder salvar o teu filho? Por que o teu anjo, teu dirigente, teu pastor, você não vê ele do jeito que Deus vê? Anjo. Antes de você dormir hoje, eu quero que você faça um desafio hoje. Termino com isso. Eu quero saber de vocês se eles fizeram isso. Manda uma mensagem hoje no telefone do teu dirigente, do teu pastor. Escreva só isso: muito obrigado pela tua vida, anjo de Deus na minha vida. Você está com essa cara feia, por isso que tua vida está enrolada. Você quer fazer do teu jeito, cabeça dura, não do jeito de Deus. Vai para o teu coordenador, para o teu dirigente, fala para ele, olha, não precisa pedir perdão pelo tempo que você não ouviu ele, só fala: obrigado porque eu reconheço, Deus te vê como anjo, e eu reconheço, você é um anjo, você tem me protegido, você tem me fortalecido e respondido as minhas orações. Faz isso com o teu anjo. Você não está paparicando o teu anjo, você não está beijando o teu anjo, você está agradecendo a Deus e reconhecendo que Deus colocou a resposta na tua frente, e você, quem é cabeça dura, não reconhece. Quero ver você fazer outro, falando sério. Pega o teu coordenador, pega o teu dirigente, manda uma mensagem para ele hoje e fala: anjo, obrigado.
Obrigado porque o Senhor me fortaleceu aquele dia. Olha, irmão, vou lhe falar a verdade. Você tem que parar de ser ruim. Estou falando para você que é mesmo. Você tem que parar de ser ruim e não agradecer a Deus pela vida do teu pastor, falando para o teu pastor. Você não sabe o preço que a gente paga para... E não é preço para preparar a palavra não, viu? Porque a palavra é fácil de preparar quando você vive ela. Mas você não tem ideia do preço que a gente paga espiritualmente para estar antenado, para saber das coisas da tua vida, para falar para você a palavra certa, na hora certa, no lugar certo. E aí você acha que para a gente isso é fácil? Interessante, você está feliz hoje com a tua mulher, com o teu marido, com os teus filhos, com a tua casa, ok? Por que até hoje você não foi onde o pastor falou? Pastor, obrigado, porque o Senhor foi o anjo de Deus. Como é que você vê o teu pastor, irmão? Pense nisso. Domingo tem mais. Dá um aplauso para Jesus.